No texto que nós lemos, nós vamos ver que esses homens que esperaram, que tinham convicção de coisas que ainda não existiam, mas que Deus falou e que viria à existência, porque o nosso Deus, Ele é aquele que chama as coisas que não são, como se já fossem. Nós vemos aqui que ele começa agora a mostrar coisas interessantes. No verso 2, ele mostra a importância da fé na vida das pessoas que andam com Deus. Pois ele diz no verso 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ele está mostrando aqui que para andar com Deus, você tem que acreditar que Deus é exatamente como Ele diz que é, como Ele se revelou na sua palavra. Você tem que acreditar que Deus fará exatamente de acordo com a promessa que Ele fez. E o texto vai dizer que essas pessoas antigas, aqui no caso o escritor aos Hebreus está se referindo aos personagens do Antigo Testamento. Então ele está dizendo, esses personagens do Antigo Testamento que nós, hebreus, judeus, conhecemos, não só pelas escrituras sagradas, mas também pela nossa tradição oral, por aquelas histórias que foram passando de pai para filho. Ele então está dizendo aqui que, pela fé, esses antigos obtiveram bom testemunho, ou seja, eles venceram, eles atingiram o objetivo, eles cumpriram a vontade de Deus, eles tiveram também suas orações, desejos e pedidos atendidos. Por isso eles obtiveram bom testemunho, a sua justiça triunfou. O verso de número 3 começa demonstrando aonde repousa a nossa fé. Ele diz no verso 3 assim, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ele remonta aqui o que nós conhecemos como o livro de Gênesis, que é a palavra grega para o Bereshit hebraico, o primeiro livro dos hebreus, dos judeus, onde diz que no princípio criou Elohim os céus e a terra, criou Deus os céus e a terra. Ele está dizendo, nós acreditamos na palavra de Deus. Ei, a fé bíblica, a fé genuína, não está nas suas experiências, não está naquilo que você pensa que é. A fé verdadeira, a fé genuína, está centrada, repousada na palavra de Deus. E através da palavra de Deus, as suas experiências se tornam reais, verdadeiras. Através da palavra de Deus, como ele disse aqui, nós cremos que o universo, o mundo criado, veio pela palavra de Deus, que tudo que é visível veio do invisível. Quando você tem a palavra de Deus como sua base, quando você está escorado nela, suas experiências se tornam reais, e como o verso 2, você alcança bom testemunho. Ele vai narrar aqui, de forma muito breve, a vida de Abel, que pela fé serviu a Deus, andou com Deus, que mesmo sendo morto pelo ímpio Caim, ele ainda foi guardado e protegido por Deus, e mesmo que os olhos humanos não pudessem vê-lo mais aqui na terra, Abel continuou vivendo para Deus. Ele vai falar aqui também de Enoque, um homem que viveu com Deus e de repente foi tomado desta terra. Ele viveu tanto para Deus, que Deus o amou de tal modo que o tirou daqui, para que ele não fosse morto, ou para que ele não morresse por alguma doença,
para que ele não morresse assassinado, para que ele não morresse por algum acidente. Deus simplesmente o trasladara, Deus tomou dessa terra e o levou. Como símbolo do arrebatamento da igreja, de quando Jesus vier, o que ele vai fazer com o seu povo, com aqueles que estarem vivos. Por fim, ele continua aqui, trazendo ainda o verso de número 6, dizendo que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ele está dizendo assim: se você se diz cristão e duvida que Jesus é o Messias, então você não tem fé em Deus. Se você diz que acredita em Deus, mas acredita que o homem veio do macaco, acredita na teoria da evolução, então, de fato, você não crê em Deus. Porque quando você crê em Deus, não há como você duvidar da tua palavra. Quando você crê em Deus, não há como duvidar do ser de Deus. Você tem que tomar uma decisão. A fé verdadeira, a fé genuína, crê que Deus existe. Quem se aproxima de Deus, quem diz crer em Deus, apreciar as coisas de Deus, tem que crer. Deus de fato existe e a sua palavra é a verdade. Por mais que existem coisas que eu não compreendo na palavra de Deus, eu sei que ela é verdade. Certa feita, um homem chamado Agostinho, que foi bispo em Hipona, no século 4 e 5, algumas pessoas falando com ele sobre as coisas difíceis da Bíblia, lhe perguntaram como ele se sentia diante de tantas coisas na Bíblia que pareciam ser incompreensíveis para ele. Ele respondeu sabiamente, dizendo assim: o que me preocupa e me causa temor nas Escrituras não são as coisas que eu não entendo, mas as coisas que eu entendo. O texto é muito claro, ele diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ele está dizendo, se você anda com Deus, se você serve a Deus, Deus tem galardão para você. Galardão é recompensa pelo seu trabalho, pela sua fidelidade. Sim, irmãos. Deus recompensa os seus fiéis. Toda a história bíblica mostra isso. Deus recompensando, Deus abençoando os seus fiéis, tanto aqui nesta terra, como por fim na vida eterna.